essa conversa sobre o curso. Deixa eu só tirar esse daqui que eu acho que está aparecendo para vocês. Todo mundo já sabe que está gravando, né? Então, vamos deixar aqui esse início do curso, né? Que eu acho importante a gente iniciar dando um en passant, né? Falando rapidamente sobre esse ambiente marinho, né? Já que a gente está adentrando um curso que é no ambiente marinho. Então, a ideia aqui é falar sobre os principais detalhes que vão ser úteis para as próximas aulas. Deixa eu passar. Foi. Bom, aqui a gente tem uma imagem, né? Uma imagem que alguns já podem estar familiarizados. É uma imagem mostrando os continentes e o oceano, né? A gente vê uma imagem do oceano global. Esse oceano que fornece mais da metade do oxigênio que a gente respira nos nossos dias, né? Ele fornece alimento, ele serve de local de trabalho para bilhões e bilhões de pessoas e também é próximo a esses lugares, né? Essas zonas de costa que muitas pessoas vivem. Então, ele abriga uma variedade de espécies. A gente tem desde espécies bem minúsculas, que a gente não consegue nem notar a olho nu, para espécies enormes, como a baleia azul, que é um dos maiores animais que já existiram. Então, esses ambientes, eles representam um dos ecossistemas também mais explorados em todo o mundo, né? Se a gente for considerar que as zonas costeiras, elas representam apenas 4% da área total da Terra, né? E que 11% dos oceanos contém mais de 1/3 da população mundial, a gente já tem, então, uma exploração grande desse lugar, né? Então, a gente já tem toda uma humanidade vivendo em torno do oceano. E aqui eu quero salientar uma questão muito importante para a gente conversar e pensar em outros momentos também da nossa prática, né, de falar sobre o oceano. Então, eu reforcei aqui, ó, nesse começo desse slide, um oceano. Quando eu digo o oceano global, eu reforço a ideia de um oceano. A gente não tem fronteiras nesse universo azul, né? A gente, pelo contrário, é um oceano que é interligado por todas as partes, né? A gente tem um oceano que abriga uma biodiversidade incrível e que também tem essas consideradas divisões, mas são divisões geopolíticas, quando a gente divide em Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Pacífico. Isso aí são estruturas políticas de divisão. Mas, como a gente olha, principalmente nessa imagem aqui que eu trouxe para a gente falar agora, é essa questão do oceano único. Então, é um oceano que vai ser ligado em todas as formas e que tem essa corrente que passa por todos os caminhos. Então, apesar da gente falar que o oceano é grande, ele não é finito. Ele não é infinito, desculpa. Ele tem um recurso limitado. Então, a gente tem um oceano só para uma humanidade inteira. Então, é sem barreiras, dinâmico, conectado através das correntes, com uma biodiversidade e um povo que depende do mar. Esse mesmo oceano, ele desempenha um papel muito fundamental no ciclo vital da água. Quando a gente pensa em vida, quando a gente pensa na existência dos seres vivos, a gente sempre pensa em água. O oceano é água. E apesar disso tudo, a gente não está acostumado a pensar nele como parte do ciclo hídrico. Então, a gente aqui tem, né? Se a gente for olhar aqui nessa figura, a gente tem aqui essa parte, basicamente, está em português, mostrando o que está acontecendo aqui, que está em inglês, mas aqui a gente tem tudo explicadinho em português. Então, a gente tem esse oceano que detém grande parte da água do planeta, e ele também vai abrigar, quando a gente consegue ver aqui, a maior parte da precipitação, ou seja, da chuva global, ocorre sobre os oceanos, que a gente está vendo aqui, ó, a nuvenzinha mostrando. A maior parte da chuva que ocorre no mundo vai ocorrer sobre os oceanos, como a gente consegue ver aqui também nesse quadradinho, ó, mostrando, é a segunda linha. Além disso, a gente também tem a maior evaporação global. Então, a gente já tem uma importância muito grande desse ambiente, né, marinho para a manutenção do ciclo hídrico, né? Então, a gente, assim, considerando o oceano, a gente tem que considerar que ele vai afetar a quantidade de chuva, a quantidade de evaporação da superfície
de água, né, a superfície do mar, e ele é extremamente importante para o movimento de calor no sistema climático, né? Se a gente está falando sobre as duas grandes fontes de precipitação e de evaporação, se tem alguma coisa ocorrendo nessas fontes, a gente vai afetar o sistema climático. Então, esse vapor de água que evapora pela evaporação vai se influenciar locais bem distantes. Então, a água que evaporou no meio do oceano, ela vai cair em outros lugares, como a gente está vendo aqui nessa figura também. Ó. A gente tem aqui essa nuvem sendo formada e ela vai cair em outro lugar, bem distante. Então, isso favorece que a gente mantenha locais de chuva distante, ou seja, trazendo sempre a ideia de que os impactos não são sempre locais, eles podem influenciar um global, ele pode ter sempre uma cadeia de eventos que vão levar a um prejuízo que a gente talvez não estivesse contando naquele local só. E aí, levando um pouco para além, né, trabalhando um pouco sobre a questão dos oceanos a nível mais físico, a gente tem uma divisão, como a gente tem os relevos, né, quando é fácil a gente olhar no mundo, né, terrestre, a gente consegue ver montanhas, a gente consegue ver planícies, a gente tem um relevo que é fácil ver porque está na nossa direção dos olhos, né? Então, a gente consegue trabalhar isso. No fundo marinho, a gente também tem essa distinção de relevo, né? Então, essa figura aqui, ela mostra declives acentuados. A gente tem aqui, ó, mostrando, começando pelo continente. Depois a gente vai ter uma plataforma continental que é plana e, de repente, tem uma queda abrupta, que é esse talude. Então, depois a gente também tem informação, a gente pode ter ilhas nesse oceano, a gente pode ter planícies abissais, que são locais bem profundos, que são planícies, né? São estruturas retas bem profundas. A gente vai ter fossas, como essas aqui, que são como se fossem penhascos, digamos assim, um paralelo, né? Que fique fácil para a gente associar à parte terrestre, são como se fossem penhascos no fundo marinho. Então, a gente tem um relevo bem característico do fundo e esse relevo também vai ter organismos que estão associados a cada parte desse ambiente marinho, desse assoalho marinho, né? E uma dessas formas da gente identificar essas divisões, que a gente, quando fala de oceano, a gente tem diferentes divisões, né? A gente pode pensar em divisões a respeito de características físicas, pode ter divisões a respeito das características químicas, e a gente pode ter divisões como essa a respeito das características mais ecológicas, né? Então, aqui nessa figura, a gente vai ter um recorte de uma parte, né, do fundo marinho. Quando a gente vê aqui atrás a linha de marés, essa aqui seria a nossa parte, né, a nossa costa. E aí a gente depois consegue ver a linha de maré, que seria mais ou menos a linha da praia. E aí a gente vai adentrando nos oceanos. E aí a gente, quando pensa em tudo que fica como se fosse o chão do mar, é essa zona bentônica, é o fundo do mar, que está aqui, ó, marcadinho vermelho, o nome, que é essa linha que vem daqui e vai descendo, de repente, até aqui. Além disso, a gente também tem a zona pelágica. A gente tem na zona pelágica tudo que é esse mar aberto, tudo que está distante do mar, tudo que a gente fala quando a gente vai ao mar, né? A gente vai à praia, às vezes fala assim, não, nada para mar aberto, é essa ideia que a gente tem, né? Então, tudo isso é uma zona pelágica, é essa distância que a gente tem, né? Que não seria esse fundo, que não é essa parte que está aqui, que seria o chão, né? Desse oceano. Então, é essa zona pelágica, é o mar aberto. Então, pelágico, a gente se refere a tudo que está na coluna d'água, né? Abrangendo desde a superfície até as áreas bem próximas ao fundo. E esse ambiente bentônico, desculpa, corresponde a tudo que está no fundo dos oceanos, abrangendo desde a costa até as áreas litorâneas e recifes de corais, enfim, tudo que a gente consegue encontrar associado a esse fundo marinho. Além disso, a gente também pode ter divisão em relação à distância da costa. Então, aqui nessa imagem, a gente tem mais uma vez a mesma imagem e a gente tem um recorte para essa distância da costa. Vamos relembrar aqui que a gente tem
aqui o continente, né? Que a gente tem como se fosse uma praia. A gente tem a linha de maré, que a linha de maré até, vamos pensar na onda vindo, né? A onda subindo. E aí depois a gente vai se distanciando e a gente vai tendo essa linha, essa divisão entre zona nerítica e zona oceânica. Então a gente consegue aqui ver, eu deixei em 2 quadradinhos para a gente, né, conseguir entender, que eu sei que são conceitos que às vezes não são tão claros de serem pensados, né? Tantas distinções, assim, tantas divisões. Então a zona nerítica são as águas relativamente rasas sobre a plataforma continental. Lembra que eu falei que a gente tem todas as divisões de relevos no oceano? Aí, então, a gente falou lá que tem essa plataforma continental, que é próxima dessas praias. Ela pode ser mais curta, mais longa, dependendo da região que a gente está. Sobre essa plataforma continental, a gente vai ter a zona nerítica. Quando a gente vai para mais distante da costa, a gente entra na zona oceânica. Então, a gente tem essas 2 regiões, nerítica, que são essas sobre a plataforma continental, e as regiões oceânicas, que vão além da plataforma continental. Essa região nerítica, ela vai variar com o nível do mar. Ela varia também com a profundidade, então ela vai atingir, assim, mais ou menos até 200 metros. E é nessa região também que a gente vai encontrar grande diversidade marinha, por ser uma região que penetra bastante luz. Como a gente lembra lá do período da escola, né, da fotossíntese. Então, nessa região aqui, vai ser a zona que a gente vai chamar de zona fótica, onde a gente tem uma penetração de luz considerável. Isso vai ser essencial para organismos que sejam fotossintetizantes. Por exemplo, quando eu falo fotossintetizantes, eu estou falando de organismos como plantas. E a gente tem um equivalente delas com as algas, por exemplo. Então, essas algas, elas vão conseguir produzir oxigênio. Então, a gente vai ter uma diversidade bem grande associada a esses locais, porque a gente vai ter uma penetração de luz grande. Quando a gente vai se aprofundando, né, quando a gente vai mergulhando nessa coluna d'água, a gente vai tendo uma diminuição da entrada da radiação luminosa, vai diminuindo esses raios de sol entrando. Então, como a gente diminui, também diminui a quantidade desses organismos que produzem oxigênio. Então, a gente também pode ter uma diminuição dessa biodiversidade. Porém, a gente sabe muito pouco ainda sobre esse fundo marinho. Então, a gente não tem muito a explorar, né? Tem muito a entender sobre o que que a gente tem ainda no fundo, né? Então, essa zona fótica, ela vai até 200 metros, mais ou menos, entre 100 e 200 metros. A gente tem aqui também entre a zona fótica e a zona afótica, né? Que afótica significa sem luz, né? A gente tem entre elas uma zona disfótica, que seria uma zona que é meio crepúsculo, quando a gente está no entardecer, que vai diminuindo a luz, mas ainda não está escuro. Seria a mesma coisa nessa parte, nessa transição entre essas 2 zonas, onde a gente só tem apenas 5% da luz penetrando. E aí, depois, quando a gente vai aprofundando mais, essa diminuição afeta completamente os organismos, então a gente não vai ter mais organismos fotossintetizantes nesses ambientes. Peraí, que eu acho que tem uma pergunta aqui que eu não tinha visto. Peraí. A zona pelágica é a profundidade da zona oceânica, que eu vou mostrar aqui na figura. Aqui, ó. Não é essa. Ó. A zona pelágica, voltando só para poder ficar bem claro, é quando a gente faz essa divisão considerando em tudo que está no fundo e o que não está no fundo. Então, quando a gente pensa, zona pelágica é tudo que está na coluna d'água. A gente pode ter pelágico também quando a gente está perto da costa. Foi a diferença entre a zona oceânica e nerítica. Essa zona nerítica é o que está próximo da gente, é o que está próximo da praia. A zona oceânica está em mar mais profundo, mais mar aberto, mais longe. A zona pelágica, apesar dela estar em mar aberto, é tudo que está na coluna d'água. É essa a ideia. Isso talvez fique mais claro agora quando eu vou dar os exemplos dos organismos, tá? Se tiver ficado dúvida, pode perguntar aí de novo, tá? Deixa eu ver aqui só se ficou alguma dúvida no chat. Tem gente... Tá.
Acho que foi. Então, como que a gente pode tentar deixar um pouco mais claro essa ideia, né, entre essas divisões dos oceanos, que são realmente mais complexas de se entender? A gente pensa em termos de organismos. A gente tem classificações dos organismos, né? Os organismos marinhos, eles são classificados segundo a sua locomoção. É um tipo que a gente pode é uma forma que a gente pode classificar, né? Eles podem ser classificados quanto à sua mobilidade, seu tamanho, modo de alimentação, e dentro disso, a gente vai ter nos ambientes, no ambiente pelágico, que a gente estava falando sobre isso, a gente vai ter principalmente os organismos chamados de planctônicos. O que são esses organismos? Aqui a gente tem duas imagens que provavelmente a gente não vai conseguir observar quando vai a uma praia, quando a gente vai mergulhar, porque são organismos bem pequenos, né? Nesse primeiro a gente tem um animal e no outro a gente tem uma alga, né? Então, são organismos, o plâncton são organismos sem uma locomoção forte, né? Que estão associados a correntes. E, além disso, eles podem ser divididos em dois tipos: fitoplâncton e zooplâncton. Fito é referente à planta mesmo, né? Então, são os plânctons que produzem, que fazem fotossíntese, que é o que a gente estava falando lá no começo. São esses organismos que precisam de luz, então eles vão estar fortemente associados a essas áreas rasas, né? Então, a gente tem aqui esse organismo aqui, ó, essa imagem mostrando um fitoplâncton. Essas cores mais rosadas aqui é o que a gente chama de clorofila, que é o que auxilia na fotossíntese, né? Então, assim, a gente tem essa imagem e aqui em cima a gente tem um zooplâncton. É um zooplâncton bem comum, facilmente encontrado. Ele é chamado de copépode. Ele é meio que um primo distante dos camarões e caranguejos, assim, um primo distante. Eles são bem característicos, né? Eles têm esse corpo bem característicos, né? E são encontrados em quase todos os oceanos, em quase em todos os lugares, todos os oceanos, né? E, enfim, eles são bem fáceis de ser observados, são bem característicos do plâncton, né? Então, a gente embaixo tem uma imagem, né? Como eu falei, uma imagem dessa alga, que é esses pontinhos rosa, são essas clorofilas, né? Essa fotossíntese que a gente consegue ver. Então, esses são os organismos que a gente vai ver principalmente nessa zona pelágica, né? Nessa coluna d'água, porque eles não têm essa locomoção que é direcional. Não é como se a gente pensa num organismo grande, ele vai se mexer conforme ele quer, digamos assim. Esse plâncton, ele está mais à mercê das correntes. Não que ele seja totalmente levado pelas correntes, mas ele está mais à mercê das correntes. Além disso, a gente tem o nécton. Esse aí é muito mais fácil da gente conseguir pensar. São as tartarugas, os peixes, baleias, golfinhos. São os organismos que a gente consegue ver que tem uma natação que é direcional. Eles têm uma capacidade muito boa de locomoção. Então, esses organismos, desculpa, aqui ficou organismos pelágicos, organismos nectônicos, né? Eles se locomovem independente das correntes. Então, quando a gente pensa num peixe, ele pode se locomover por onde ele assim desejar. Uma tartaruga também. Então, quando a gente pensa em baleias e tartarugas, principalmente, são seres que são migratórios, eles conseguem ir para diferentes lugares, eles nadam grandes distâncias, então é bem fácil pensar nesses organismos, porque são os organismos que a gente mais vê no dia a dia. E, além disso, a gente também tem os bentônicos, né? Que são os organismos associados ao leito marinho, né? Então, a gente tem nos ambientes bentônicos, vivem as plantas, os animais associados ao fundo do mar. E, como exemplo, a gente tem aqui essas algas, né? E aqui a gente tem um coral. E a gente também tem uma estrela do mar. Então, a gente vai ter uma aula direcionada a essa parte, né, de bentos, que vai ser amanhã. A gente também vai ter uma aula direcionada aos néctons, que também vai ser amanhã, né? A gente vai aprofundar um pouco mais sobre o que é essa ideia de... Aqui é só, mais uma vez, trazendo uma introdução sobre o que a gente vai estar trabalhando ao longo das aulas, né? Então, a gente começa, então, falando sobre esse nécton, que são os organismos que vivem
nessa coluna d'água, mas que tem uma locomoção independente, que são esses organismos mais fáceis de ver no dia a dia, quando você mergulha, quando você vê em foto, geralmente você está vendo um organismo do nécton. E a gente tem esses organismos do bentos. O bentos é esse fundo marinho, né? Quando a gente falou lá atrás de zona bentônica, é essa zona onde os bentos, o organismo bentônico, ele tá associado, né? Ele está associado a esse leito marinho. Ele precisa desse local, seja para se fixar ou seja para se alimentar. Por exemplo, no caso aqui das algas e dos corais, a gente tem essa fixação. Mas isso, mais uma vez, vai ser assunto para que a gente falar para amanhã. Mas nem tudo é só uma coisa. Então, a gente pode ter organismos que passam um período da vida no plâncton e depois vão passar o restante da vida no bentos, né? E depois a gente também pode ter, que esse seria o caso, por exemplo, de um coral, que a larva do coral ela é planctônica, e depois ela vai lá, como a gente tem aqui nessa imagem, e se fixa nesse substrato. E a gente também tem o caso dos peixes, que tem uma larva planctônica e que depois vão virar parte do néctar, que eles vão nadar conforme independente da corrente. Então, nem todas essas classificações dos organismos, elas não são caixinhas, né? Um organismo ele pode ter diferentes classificações de acordo com o seu modo de vida, de acordo com essa fase do ciclo de vida que ele está. E por que eu estou falando disso tudo, né? Uma vez que a gente tem essa classificação dos organismos, a gente também pode pensar aonde esses organismos vão habitar. Quando a gente pensa a nível de Brasil, né, a gente tem a zona costeira que se estende desde a foz do Rio do Oiapoque à foz do Chuí. A gente tem essa faixa de municípios, né, que é uma faixa costeira bem grande, né, nessa costa do Brasil, que é bem extensa, né, que vai até 200 mil milhas náuticas, ou seja, a gente está indo bem para dentro bem para mar aberto. A gente também tem as ilhas oceânicas, aí aqui a gente tem essas indicações delas, né? A gente tem Fernando de Noronha, Tal das Rocas e São Pedro e São Paulo. E a gente também tem a Ilha de Trindade. Então, a gente vai ter também esses ambientes fazendo parte do Brasil, né? Essas ilhas oceânicas, que é sempre bom a gente falar, porque não são tão comumente citadas, né? Que são essas ilhas oceânicas, essas 4 ilhas oceânicas, partes do Brasil. Dentro dessa costa do Brasil, a gente tem diferentes ecossistemas, né? A gente vai ter costões rochosos, a gente vai ter estuários, a gente vai ter manguezais. E aqui é um dado, né, do Ministério do Meio Ambiente, mostrando a área desses ecossistemas, né? Então, a gente tem aqui costões rochosos, que é o tema desse curso, né? Tendo uma área enorme. Então, logo depois do tema, que a gente vai falar o que são os costões rochosos de fato, a gente vai aprofundar sobre quais são as características desse costão rochoso, desses costões que estão nessa tabelinha. A gente também tem as praias e a restinga, né, que são ambientes de transição. Praia é um local que a gente está muito acostumado em ver, mas às vezes a gente não nota isso como uma importância para o ambiente, né, sendo parte integrante e importante, que são essas praias arenosas, também podem ser praias lodosas, né? São ecossistemas que têm uma baixa diversidade, mas abrigam organismos, né, especializados, e eles têm funções que estão ali intrínsecas a esse ambiente, né? Eles vão adentrar essa areia, vão criar buraquinhos, eles vão se alimentar ali nessa região. As restingas também se encontram numa posição intermediária e elas também são um ambiente muito importante para a diversidade de organismos. A gente tem um costão rochoso que eu não vou me adentrar muito porque é o tema desse curso, então a gente vai falar mais dele mais para frente, mas ele também é um ambiente de transição, né? E também tem uma característica intermediária em termos de diversidade de espécies. A gente tem bancos de grama marinha. Grama marinha, quando eu falo disso, elas realmente são parentes das gramas terrestres, né? Então, elas são pedacinhos de gramas que vivem submersas, elas servem de alimento para muitos organismos e servem de berçário também, de abrigo, né? Para peixes, elas servem de alimento para tartarugas marinhas, enfim.
Elas são ecossistemas muito importantes. A gente também tem os bancos de rodolitos, né? O Brasil ele possui uma das maiores extensões de bancos de algas calcárias do mundo, né? E essas algas calcárias, elas atuam na construção de recifes de corais e elas atuam também, né, como um local de biodiversidade, né? E quando essas algas, que aqui a gente vê nessa imagem, esses pontinhos rosas, né? Isso aqui são algas calcárias que quando elas estão aglomeradas, né? Elas formam esses nódulos, essas bolinhas aqui, esses pontos rosas aglomerados. Isso são os rodolitos. Então, a gente tem bancos extensos com esses nódulos de algas calcárias que crescem bem lentamente. Então, a gente vai ter uma importância muito grande de um ecossistema que tem um crescimento lento e que tem que é um aporte grande de biodiversidade. Então, são importantes e bem relevantes para os recursos renováveis também, né? Porque eles abrigam também muitas lagostas. A gente também tem o manguezal e os estuários, né? Os estuários e os manguezais são zonas também que estão ali, né? Entre essa parte do mar e da parte mais da água doce. Então, a gente tem um sistema muito fértil, né? Os manguezais e os estuários eles servem de abrigo, servem de berçário para muitas espécies marinhas. Os manguezais eles apresentam uma diversidade elevada e uma estrutura funcional muito importante. E atuam principalmente, né, como exportadores quando eu falo exportadores, é porque como a gente pensa no berçário, a gente tem aqui as raízes, né, dessas árvores, elas conseguem criar esconderijos para peixes pequenos, peixes juvenis, ficarem escondidos. Então, quando esses peixes crescem, eles vão para outras regiões. Então, eles são importantíssimos para a manutenção da biodiversidade na costa inteira. A gente também tem os recifes de corais, né, que comportam uma variedade de espécies e animais inimaginável, não é? Elevadíssima. Então, a gente tem um equivalente a florestas tropicais, né? Quando a gente pensa em termos terrestres, é como se fosse o equivalente a uma floresta tropical. Então, a gente tem um ambiente muito biodiverso, né? E, além disso, a gente também tem os recifes de profundidade, que estão presentes em diversas partes do mundo. A gente tem aqui no Brasil também, a gente tem espécies construtoras nesses recifes, né? Profundos, e a gente tem exemplos dele no Nordeste, também no Sudeste. E, enfim, eles são recifes que estão a vários metros de profundidade, né? Onde a luz já não penetra com tanta facilidade. Por isso que são tão interessantes de serem estudados. E aqui tem essa figura, né? Essa imagem, né? E aí a gente tem aqui essa imagem mostrando diferentes ecossistemas. A gente tem aqui no começo, a gente tem um manguezal, a gente tem grama marinha e a gente tem um recife de coral. Como a gente consegue ver, tem diferenças também no tamanho desses peixes que estão ocupando essa região e essas setas vão mostrando a transição desses locais, né, onde esses organismos estão. A ideia dessa imagem é mostrar que os ecossistemas estão conectados. A gente tem esses 3 ecossistemas, a gente tem os bancos de manguezais, os bancos de gramados marinhos servindo como berçários ou como zonas de abrigo para peixes que vão ocupar depois os recifes de coral. Então, esses 3 ambientes são importantes. A gente precisa dos corais, porque os corais eles estão produzindo peixes, e esses peixes juvenis eles vão ocupar os manguezais e os bancos de gramas marinhas. E essas 2 regiões precisam do recife de coral também para defesa contra ondas, né? Então, quando a onda está vindo aqui, ela não vai atingir de uma forma tão grande essas regiões, porque a gente tem essa barreira. Agora, se a gente imaginar a retirada, por exemplo, do manguezal, né, a gente vai ter uma diminuição de abrigo para esses peixes. Então, a gente diminui também a quantidade de peixes que a gente vai ter no recife de coral. Então, assim, esses locais os recifes de corais são ambientes altamente produtivos, né? E os manguezais são
muito importante para manter essa produção, porque são esses berçários, essas raízes que atuam como esconderijos para esses peixes pequenos que vão favorecer a volta desses peixes, né? Então, esses três ecossistemas estão interagindo durante o ciclo de vida da mesma espécie. Então, a gente tem importância para a reprodução, a gente tem importância para a alimentação, para o crescimento e uma migração entre esses ambientes, né? Eles são próximos e a gente tem essa migração entre eles, o que é muito relevante. Então, do mesmo jeito, se a gente tem essa conexão em termos de abrigo, de reprodução, a gente também vai ter uma conexão em termos de impacto. Se você impactar uma dessas áreas, você vai ter um impacto em todas elas, né? A gente tem a zona costeira responsável por diversas funções. Os bancos de grama marinha e os manguezais, eles absorvem descargas de resíduos de poluição no mar, né? Eles vão servir como sumidores de poluição, então eles vão atuar absorvendo essa poluição de certa forma. Eles retêm sedimento, retêm matéria orgânica, que é muito bom para o ambiente recifal, que isso seja retido nessa região. Então, quando a gente tem essa primeira fase que vai segurando toda a matéria orgânica que está vindo do ambiente terrestre, isso favorece para a saúde do recife de coral. Então, se a gente tira essa parte, vai cair mais aporte de sedimento, vai cair mais poluição nessa zona aqui, que precisa de condições de uma água mais límpida, digamos assim. Então, a gente tem também, no extremo oposto, né, que é aqui esse recife de coral atuando como uma barreira para as ondas e favorecendo o crescimento das gramas marinhas e dos manguezais. Então, se você impacta um, você vai impactar o outro. Então, o sistema é cíclico. Então, um impacto em um ambiente vai ter consequência nos outros também. E quando a gente fala, né, quando eu falei dessas questões de peixes crescendo, reprodução, a gente pensa em muitos, né, no que a gente vai consumir. Vamos fazer, então, um paralelo com os serviços que a gente consegue identificar de forma fácil, que são feitos pelo homem, né? Quando a gente pensa num serviço, num bem de consumo produzido, a gente consegue pensar em 1000 coisas quando a gente pensa em humanidade. A gente vai falar alfinete, carro, foguete, computador, celular, roupa, livro. Tudo é coisas que são produzidas, né? Pelo homem. E quando a gente pensa em serviços, a gente tem os serviços que são feitos, são realizados também pela essa mesma comunidade, né? Pela essa mesma humanidade, né? A gente vai ter energia elétrica, tratamento de água e também a provisão de internet. A gente tem diversos serviços. Quando a gente fala em natureza, será que é fácil pensar assim, quando a gente está pensando em termos de natureza? Quando a gente pensa em natureza, a gente pode pensar de uma forma mais intuitiva os produtos, né? A gente vai ter como produtos vindo da natureza, em especial quando a gente fala também, não só falando do ambiente marinho, mas a gente fala natureza como um todo, né? A gente vai ter a provisão desse alimento, a gente vai ter água, a gente vai ter madeira, né? E aí essa foto aqui, ela representa isso tudo. A gente tem a madeira para produzir o barco, a gente tem o alimento vindo do mar, a gente tem a água que é usada às vezes para dentro das suas casas. Então é fácil a gente conseguir ver como essa natureza está dando produtos. Mas e serviços? Será que é tão fácil a gente entender? Será que a natureza teria serviços para nós, assim, como humanidade? Sim. A gente tem turismo como um serviço, a gente tem transporte, por exemplo, como eu trouxe no caso da embarcação, a gente pode usar um barco para ir de um local ao outro. Isso é um serviço prestado pela natureza, em especial para o ambiente marinho. A gente tem a proteção contra ondas, então, se a gente está vivendo numa zona costeira, se a gente vive ali no litoral, se a gente tem um ambiente, por exemplo, como um recife de coral que está ali barrando essas ondas não vão chegar tão forte nesse litoral. E, coletivamente, pensando nos benefícios que são fornecidos para os seres humanos pelo ambiente marinho, a gente tem o que a gente chama de serviços ecossistêmicos.
Os serviços ecossistêmicos são as contribuições diretas ou indiretas do ecossistema para o bem-estar humano. Então, eles vão servir como benefício para a sociedade e pode ser identificados, mensurados e avaliados. Essa é a questão do serviço ecossistêmico, né? Então, a gente vai ter como medir, como identificar e como avaliar. E pensando nessa ideia, a gente vai ter serviços de provisão. Essa provisão significa abastecimento. Então, é tudo que pode abastecer a comunidade, né? Pode abastecer uma sociedade. Então, a gente vai ter os produtos que a gente vai obter da natureza. Então, pensando em termos de ecossistemas marinhos, a gente vão ter os peixes, a gente vai ter fármacos que a gente consegue retirar da natureza. Muitos fármacos vêm de produtos naturais, né? De algas, de corais, enfim, de outros organismos bentônicos. A gente vai ter a própria água. A gente também tem os serviços de regulação. Esses serviços de regulação são um pouco mais complicados de se pensar, porque não são facilmente observados. São os benefícios que a gente obtém através da regulação do ambiente, realizado pelo ambiente como um todo ou por organismos. Aí que fica a dificuldade. Eles não são tão facilmente observados e, por isso, eles são um pouco deixados de lado pelo público, pelos governantes, e até pelos próprios cientistas, porque eles não são facilmente observados. Então, quando a gente pensa em sequestro de carbono, a gente não pensa numa coisa que acontece assim. Mas o sequestro de carbono, ele é feito pelo manguezal, que quando ele vai lá fazendo a fotossíntese, ele capta esse carbono e esse carbono vai parar no sedimento. A gente tem um controle de erosão também, favorecendo. Então, quando a gente pensa no ambiente terrestre, quando a gente tem uma floresta erguida, quando a gente tem uma encosta que ela tem uma floresta nativa, aquele local vai ter menos chances de erodir, menos quedas de barragens. Então, é a mesma ideia quando a gente tem isso trazendo para o ambiente marinho. A gente tem depuração de poluentes, ou seja, menos poluentes circulando, menos poluição circulando na água, que pode contaminar a gente. A gente tem a regulação climática, como eu trouxe lá no começo, ciclo hídrico, o ambiente marinho favorecendo para a manutenção desse ciclo hídrico. Então, também essas correntes, né, essas correntes geradas, né, pelo vapor d'água, elas também vão influenciar o clima, né? Então, se a gente tem uma quebra nesses ciclos, a gente vai ter um malefício para a gente. Então, apesar deles não serem identificados tão facilmente, eles são importantíssimos para a manutenção da vida humana. Além disso, a gente também tem, muito importante, os serviços culturais, que são os benefícios que a gente obtém a partir do contato com a natureza e que contribuem para a cultura local. Então, quando a gente pensa nesses serviços, a gente vai ter a beleza natural, ou seja, a gente vai ter qualquer coisa que faça bem. A natureza por ela só por existir, ela já já faz bem àquela comunidade que vive perto dela. Então, desculpa, a gente também tem a identidade espiritual e religiosa, então a gente tem práticas religiosas que se relacionam com o ambiente marinho. A gente tem a inspiração para a criação de músicas, arte, design. A gente tem o próprio lazer e recreação também, né? A gente tem um potencial grande científico e educacional. E tem o patrimônio cultural histórico daquele ambiente. Por exemplo, quando a gente fala até de povos tradicionais, é um patrimônio muito grande quando a gente vai falar sobre a cultura que vem sendo exercida naquela região, seja por pescadores, seja por uma comunidade indígena. Então, a gente vai ter sempre um local que está sendo trabalhado por uma comunidade, por um grupo de pessoas, e esse simples trabalhar aqui no local tem um valor muito importante que não pode ser ignorado. Isso aqui é só uma tirinha, né, para brincar um pouco com o fato dessa questão dos serviços ecossistêmicos. Quando eu falei que a gente vai conseguir identificar, medir e avaliar, essa tirinha, ela vem meio que fazer uma brincadeira com o fato dessa avaliação ser para valoração. Quando a gente quantifica as contribuições e os benefícios fornecidos pelo ecossistema, em termos de bem-estar humano, a gente está colocando um valor, a gente está botando um preço em cima desse serviço. Então, isso é bom
por um lado, que pode chamar atenção para outros quesitos, né, outras partes que não estão tão acostumadas a trabalhar com o ambiente marinho. Então, se você bota um preço, então isso pode gerar, pode trazer um olhar econômico, mas é complicado, é um desafio, porque, como eu falei, os serviços de regulação são muito complicados de se identificar e avaliar. Então, a gente tem esse ecossistema marinho com diversas funções, com diversos serviços, mas um conhecimento que ainda não está tão profundo a ponto da gente conseguir elencar tudo que é serviço que um ambiente pode dar. Então, também é difícil elencar o valor que aquilo ali pode ter. Então, também é complicado a gente trazer qual seria o prejuízo econômico da falta daquele serviço. Então, a avaliação econômica desses serviços, né, e a demonstração como a valoração é importante, é um caminho de duas mãos, né? Ela pode ser muito boa para poder chamar a atenção de outras partes, trazer um conhecimento mais econômico, né? Trazer essa atenção econômica, mas ela também pode ser influenciada pela essa falta de informação. Mas, mais uma vez, eu chamo a atenção da importância da gente trazer essa ideia de serviços ecossistêmicos para decisões políticas relativas ao manejo desses ambientes. Então, se a gente está trazendo um valor, a gente também está trazendo um valor associado a esse ambiente. Então, esse ambiente pode ser mais... pode ter mais valor dele conservado do que ele depauperado, né? Ele poluído, ele destruído. Então, a gente pode ter um valor associado à quantidade de pessoas que visitam, então há um dinheiro para o turismo. A gente pode ter o valor associado pela beleza cênica, a gente pode ter um valor associado pelo aquele pescado que está sendo vendido. Então, são vários pontos que a gente pode botar um preço, e esse preço pode ajudar nas decisões políticas em relação àquele ambiente e globalmente. Esses serviços ecossistêmicos, eles têm que ser trabalhados em diferentes esferas e sair só dessa esfera, né, que a gente fala às vezes, que está muito presa nessa esfera científica. E em cima disso, a gente tem a Agenda de 2030, que é um plano de ação para as pessoas e para o planeta e para futuras gerações, que é para fortalecer principalmente, né, a paz universal. Mas esse plano tem 17 objetivos, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS. Tem outras 169 metas que visam erradicar pobreza, promover uma vida digna para todos, e isso tudo considerando as limitações do planeta e de cada comunidade, né, cada país. Então, esses objetivos e metas claras, eles visam que os países adotem um acordo e que esses países, né, eles tenham propriedade e atuação em uma parceria global em cima dos objetivos. E dentro deles, a gente tem né, a gente tem os objetivos que são específicos para a vida marinha. Então, assim, resumindo, essa agenda de 2030, ela quer favorecer, né, quer que os países membros dessas organizações da ONU, né, os países membros da Organização das Nações Unidas, adotem essa Agenda 2030 para que eles se comprometam a tornar essas medidas para transformar o cenário atual. Então, cada um atuando dentro dentro das suas limitações de países para poder atingir esses objetivos, né, esses 17 objetivos. E a gente tem o objetivo 14. Esse objetivo, ele prevê a proteção da vida marinha. Esse ODS tem como proposta a conservação e uso sustentável do oceano e recursos sustentáveis também, né? A gente sabe que a vida humana depende, como eu venho falando aqui, a vida humana ela depende diretamente do oceano, então a gente tem que pensar de uma forma coletiva, global, como a gente vai fazer a manutenção desse oceano para que todos os viventes desse planeta tenham igual chance de usar esse ambiente, né? Que a gente faça, então, a gente garanta que esse oceano ele continue provendo oxigênio, alimento, transporte, energia, turismo, regulação climática,
enfim, essa infinidade de coisas que a gente já vem trabalhando, que eu vim falando, que são os serviços ecossistêmicos, né? Então, a gente tem um ambiente que ele é responsável por 5% do PIB global, a gente tem trilhões e trilhões de dólares sendo investidos nessa região, né, nesse ambiente marinho, e a gente então tem uma atividade humana que está trazendo poluição, que está trazendo a pesca predatória e vem afetando e degradando o ambiente. Então, se eu falei lá no começo que a maior parte das pessoas vivem no litoral e a gente está falando sobre um litoral que usa esses recursos, a gente também está influenciando as pessoas que usam esses recursos. Então, é importante a gente ter objetivos e metas que sejam alcançadas politicamente para que essas pessoas também consigam continuar usufruindo dessas regiões. Por isso que é importante a gente mensurar, avaliar e identificar esses serviços ecossistêmicos e trazer isso em plataformas políticas para a gente atingir de uma forma clara e objetiva os problemas ambientais. E, em cima disso, a gente agora vivendo um momento que é a chamada década do oceano. É tão importante, tão latente os problemas ambientais relacionados ao ambiente marinho, que a gente proclamou uma década inteira para os oceanos, né? Esse desenvolvimento sustentável, que foi os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que eu falei antes, eles vão ser levados durante essa década inteira. E isso surgiu da necessidade da gente agir em prol da saúde do oceano, promovendo uma participação coletiva, né, sendo um processo inclusivo, global, buscando desenvolvimento sustentável, onde a principal motivação é juntar esforços, seja eles quais forem, né? A gente juntar esforços, mobilizar recursos, inovação tecnológica, para que a gente atinja esse patamar onde a gente tem uma cooperação global para parar o declínio, né, da saúde dos oceanos. Então, a gente tem a importância dessa década oceânica para isso. Então, a gente tem aqui essa mobilização de recursos, né, que prevê um oceano limpo, um oceano seguro, um oceano saudável, um oceano que é resiliente, um oceano produtivo e explorado sustentavelmente, um oceano previsível, um oceano transparente. Esse transparente aqui não é relativo à cor da água, mas transparente onde os dados são acessados por, enfim, são abertamente acessados, são livres, né, onde a gente consegue acessar de diferentes formas. Um oceano conhecido e valorizado por todos. Então, a década da ciência do oceano, né, a década da ciência oceânica, desculpa, ela quer cumprir e reforçar a importância do ODS 14, né, do Objetivo Sustentável 14. Então, ela busca incentivar a pesquisa científica, as inovações tecnológicas voltadas para a limpeza, segurança e sustentabilidade do oceano. Então, é muito importante que a gente esteja sempre entendendo não só a plataforma que a gente consegue ver, né, no nosso dia a dia, enfim, seja você praticante da ciência, ou a visão que é de usuário, mas entender o que tem sido feito politicamente em prol desse ambiente. Deixa eu ver só que chegou uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Como que ficam esses objetivos com esse governo que temos hoje, que prioriza o lucro e não a sustentabilidade? Pior, prioriza o interesse de poucos, como fica a década do oceano. É complicado, mas enfim, são todos, assim, desde o momento que você assina, você tenta atuar em cima dessa década do oceano. É complicado a gente falar do governo atual, é bem complicado a gente falar sobre os desmandes e desmontes da ciência, mas em termos de plataformas políticas para isso, a gente tem um grupo que está, assim, utilizando disso para poder promover a ciência e a década do oceano. Agora a gente tem que ver a cena dos próximos capítulos, né? Que essa década ainda não começou. Então, assim, vamos ver como é que vai ficar. Mas, enfim, o Brasil está fazendo parte. E aí, pensando também nessa questão, até que foi falado dessa questão, como fica o Brasil em cima disso tudo, é muito bom a gente saber que a gente está fazendo parte disso como um potencial de divulgar
conversar e falar, né, abertamente sobre o oceano. Então, a gente tem esse termo que é cultura oceânica, que é uma tradução, é um termo que é usado livremente, amplamente no inglês, né? E que foi traduzido não literalmente para o português, porque a tradução literal seria algo como literácia oceânica, e isso é muito distante, porque isso implica que para saber do oceano você teria que ser letrado, você teria que ser estudado, e isso não é real, como a gente tem diversas comunidades tradicionais sabendo muito sobre a cultura sobre o oceano, e não são alfabetizadas cientificamente, elas têm essa vivência empírica. Então, essa cultura oceânica, ela vem do fato, da ideia de conhecer e entender a influência do oceano e a nossa influência no oceano. Então, assim, eu entender que o oceano me influencia e que eu entendo que eu influencio esse oceano. Então, essa é a essência da cultura oceânica, né? Ela parece, né, meio louca essa combinação, mas se a gente pensa que a cultura é tão complexa, né, tudo que a gente vê, o oceano também é. O oceano, ele está influenciando em diferentes áreas da nossa vida, em áreas que a gente assim, nos nossos apartamentos, nossas casas, a gente não consegue nem perceber, mas como eu falei, a gente tem toda a regulação climática para mostrar que o oceano está sim influenciando. Então, a gente tem essa conexão do oceano e uma relação baseada nessa qualidade, né, no conhecimento de qualidade, na acessibilidade, na diversidade ecossistêmica, cultural. A gente tem, então, uma ideia de falar do oceano para promover uma mudança de comportamento. E essa cultura oceânica, ela tem essas, como se fossem metas, talvez preceitos, né? Que é a Terra em um oceano global muito diverso. O oceano e a vida marinha têm uma forte ação dinâmica da Terra. O oceano exerce uma influência importante no clima. O oceano permite que a Terra seja habitável. O oceano suporta uma imensa diversidade de vida e de ecossistemas. O oceano e a humanidade estão fortemente interligados. E há muito a descobrir e explorar no oceano. Então, esses são os pontos onde a gente consegue trabalhar a cultura oceânica para todos. Então, aqui eu deixei essa imagem, né, que é a imagem do livro que foi traduzido, o kit, né, traduzido para o português. Então, ele é amplamente acessado. É só você colocar esse títulozinho. Quando vocês receberem esse documento, aqui tem o linkzinho, que é só clicar que já vai abrir o PDF desse documento. Ele é bem legal. Então, é importante a gente entender como essa cultura influencia e como a gente influencia essa cultura oceânica. Então, essa mensagem, né, que é passada a partir da cultura oceânica é entender que nós somos parte do todo e todo é parte de nós. Então, conectar essas diferentes entidades que estão relacionadas, seja ela científica, seja ela espiritual, seja ela cultural, seja ela pela prática de lazer. Então, é trazer qualquer relação que você tenha com o mar e enfatizar a importância dela. Então, esse kit, ele vai fornecer, então, essas ferramentas, né, esses métodos, e ele tem alguns exemplos e alguns recursos para serem usados em práticas que promovam a cultura oceânica. Ele é muito bom para educadores, então se tiver algum professor aqui é bem legal. Ele tem alguns exemplos e atividades, então é bem legal dar uma olhada nele se quiser usar com alunos, ou se não for um educador, quiser, enfim, promover alguma atividade de cultura oceânica, ele é bem interessante para isso. E ele está aberto para todo mundo aí, né? Dar uma discutida e falar um pouco sobre ele, enfim, e como a gente pode fazer parte dessa cultura oceânica, ajudando a situar toda a sociedade, né? Como a sua relação com o ambiente, trazer esse caminho para o oceano, né? Tentar trazer que tudo acaba caindo no oceano. Então, trazer essa ideia de respeito e assegurar que todo mundo tem a oportunidade de usar. Todas as gerações, né, têm a oportunidade de usar esse ambiente marinho, né? E, por fim, né, acho que só relembrar que a gente tem, né, a página do Facebook, tem a página do Instagram, YouTube.
Se alguém tiver alguma pergunta, eu deixo aberto aqui, ó. Tô vendo que tem até uns comentários sobre a oficina que tá rolando, né? Então, enfim, se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem alguns pouquinhos minutinhos antes da gente partir para o intervalo, um alongamento. E aí, quando a gente fizer esse intervalo, né, de 20 minutos, a gente volta, então, às 7h40. Vamos tentar, né, voltar às 7h40 em ponto para a gente poder continuar sem passar nenhum horário na próxima aula também, né? Que a gente vai, então, de fato, adentrar a parte do Costão Rochoso, né? Que, como eu falei, aqui foi só uma introdução sobre o ambiente marinho, sobre coisas que são importantes a gente estar por dentro politicamente. Aqui eu vi uma pergunta: esses slides irão ser disponibilizados aos ouvintes? Sim, no final do curso a gente vai disponibilizar todos os slides e materiais de apoio que estão sendo usados, tá? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, senão a gente pode partir para o intervalo, beber uma água, dar uma alongada, né? Porque o mundo virtual às vezes cansa a coluna, né? E aí também, só para lembrar que não precisa sair do link, tá? Só deixar aí, e aí a gente fecha só as câmeras, fecha tudo, vocês que já estão com tudo fechado, só voltar quando for 7h40. Então é isso, né, gente? Muito obrigada pela participação. Se vocês também, enfim, tiver outra dúvida, todos os outros participantes do Questão Rochoso, eles vão estar super abertos para poder também responder. Fiquem livres a fazer suas perguntas. Espero que vocês aproveitem bastante esse momento para, enfim, conhecer um pouco mais desse ambiente marinho. E lembrando que depois as aulas também vão estar lá no YouTube, então se perdeu alguma coisa, não tem problema, só correr lá depois que a gente vai colocar tudo, estão sendo gravadas por isso. Então é isso, vamos então fechar por agora, fazer um intervalinho, 7h40 a gente volta.